Meus queridos, vamos começar então a unidade 3 da nossa apostila. Começa na unidade 2, desculpa. Começa na página 9. Nós vamos falar então um pouco sobre razão e proporção e regra de 3 simples e composta, tá? Quando que a gente fala então de uma proporção ou quando que algo é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Duas grandezas, então, são diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra aumenta também, ou uma diminui e a outra diminui também, tá? E elas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui, ou vice-versa. Mas a gente utiliza isso na interpretação das resoluções de questões de regra de 3, principalmente. Tá? Nessa parte da proporção aqui, ela é mais a interpretação. A gente sempre vai montar essas questões de proporção a partir de uma razão. O que é uma razão? É uma divisão entre dois valores, tá? Então vamos ver essa primeira questão aqui que está na página 10. Admitindo-se que a razão ideal do número de habitantes de uma cidade para cada metro quadrado, então o que está falando? Uma razão, é uma fração, do número de habitantes, eu vou botar N, para cada metro quadrado. Ó, então isso é uma razão, número de habitantes, metro quadrado, de uma área verde fosse de 2 para 5. Então essa razão tem que ser 2 para 5. É assim que a gente interpreta, matematicamente, né? Então a população máxima que deveria ter numa cidade, então ele está pedindo qual que é a população máxima, ou seja, o N, com uma cidade de 400 mil metros quadrados de área verde. Então, ele está pedindo N e dando a área. Então, nós vamos substituir a área aqui nessa proporção e simplesmente multiplicar cruzado. Então, como é que vai ficar? O N é o que eu quero, é o número da população. Metros quadrados ele deu, 400 mil, igual a 2 para 5. Multiplicando cruzado, nós vamos ficar com 5N igual a 2 vezes 400 mil. 5N vai ser igual a 800 mil. N vai ser 800 mil dividido por 5. Então, o número dessa população, 160 mil habitantes. Pura e simplesmente, tá? Vamos ver a segunda questão. Uma gravura de forma retangular medindo 20 de largura por 35 de comprimento. Então, ela seria mais ou menos assim, ó. 20 centímetros de largura por 35 centímetros de comprimento. Então, ele não tá falando em razão aqui, gente, tá? Ele está falando, então, que a nossa proporção é de largura para comprimento, tá? Então, eu vou ter 20 de largura para 35 de comprimento, em centímetros, né? Não esquecendo isso aqui. Bom, ela deve ser ampliada para 1,2 metros de largura. O comprimento correspondente será D. Ou seja, ele quer o comprimento dada a largura. Então, nós vamos substituir, onde tem a largura ali, por 1,2. Poderia ter sido o contrário, o comprimento em cima e a largura embaixo? Sim, mas aí a gente não pode esquecer que o 35 também estaria para 20. A gente teria que mudar essa razão lá também. Então, a largura é 1,2 metros. O comprimento é o que eu quero, assim como 20 está para 35. Multiplicando cruzado, então, nós vamos ficar com 20 vezes o comprimento, igual a 35 vezes 1,2. 35 vezes 1,2, vamos confirmar aqui. Que eu fiz uma 42. Então, o comprimento vai ser 42 dividido por 20, que vai nos dar 2,1 metros. Aqui a gente não teve que se preocupar com proporção de metro, de quilômetro, de centímetro, de transformação. Nas questões de regra de 3 simples e composta, nós vamos ter que fazer essa troca. Então, gente, mais uma vez, ele deu 2 dados, tá? E eu vou fazer uma razão entre os 2 dados. Eu não posso confundir uma coisa com a outra, tá? O que é largura e o que é comprimento, tá? E aí, eu vou substituir o dado e multiplicar cruzado. E isolar aquilo que ele tá pedindo, tá? Bom, continuando.
essa aqui já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Ele tá falando que o total de uma estrada, então o total dessa estrada é 315 quilômetros. Foi asfaltada por 3 equipes, A, B e C, cada uma delas atuando respectivamente em trecho proporcional a 2, 3 e 4. Bom, gente, o que nós vamos ter que interpretar primeiro? Que nessa estrada, nesse total da estrada aí, ela foi asfaltada por 3 equipes, tá? Por A, B e C. Cada uma asfaltou um trecho, tá? Então, seria mais ou menos assim, ó. O total da estrada, 315, sobre o total da proporção ali, ó. Então, a equipe A foi 2, a equipe B foi 3 e a equipe C foi 4. Tá? Então, nós temos 315 sobre 9. Bom, outra coisa que ele disse, o que ele pede, na verdade, é que qual foi o trecho da estrada que coube, né? Que tá errado. Que coube a equipe C. Então, o que nós temos que fazer aqui? Interpretar a partir de uma razão de C, tá? Então, o C, o que ele fez? De 315, que é o total, num total de 9 partes, o C foi quanto? Foi 4. Então, o que a gente tem que ver? Que o C sobre 4, que é a proporção dele, foi igual ao total sobre o total de partes. Olha a interpretação que a gente tem que fazer aqui. Quando a gente está falando em partes, a gente vai achar o total das partes, e depois nós vamos comparar com aquela parte que nos interessa. Então, no caso, o C corresponde a 4 partes, num total da estrada que tem 9 partes, tá? Então, foi assim que a gente montou esse problema. Agora, vamos multiplicar cruzado. Então, como é que vai ficar? 9C igual a 4 vezes 315. 9C vai ser 1.260. C vai ser igual a 1.260 dividido por 9. C vai ser igual a 140 quilômetros, tá? Então, se vocês quiserem mais questões de proporção, eu tenho. Aí é só vocês me pedirem depois que a gente faz mais alguns exemplos. Bom, vamos então agora às questões de regra de 3. Olha que parecida essa questão aqui com proporção, tá? 1 litro de água do mar contém 25 gramas de sal. Então, quais são as grandezas envolvidas? É isso que eu tenho que ver primeiro, tá? Então, eu tenho água do mar e sal. Então, 1 litro de água do mar contém 25 gramas de sal. Então, para obtermos 50 quilos de sal, o número necessário de litros de água será, então aqui é X, e aqui, gente, nós vamos ter que transformar ou 25 gramas para quilos, ou 50 quilos para gramas. Então, é o que eu digo, aquilo que é maior, eu converto sempre para o menor. É muito melhor eu trabalhar com números grandes do que com números com vírgula. Então, vamos lembrar, então, das conversões. Quilo, quilograma, hectograma, decagrama e grama, tá? Então, 50 quilos. 1, 2, 3. Eu vou ter 50.000 gramas. Multiplicando cruzado, nós vamos ter 25x igual a 50.000 vezes 1, 50.000. Então, o x vai ser igual a 50.000 dividido por 25, que vai nos dar um total de 2.000 litros, tá? Bom, o que nós temos que interpretar que nós não interpretamos? O que acontece aqui com o sal? Aumentou a quantidade de sal, vou colocar um A aqui de aumentou a quantidade de sal pedida, eu vou ter que aumentar ou diminuir a quantidade de água do mar para ter o sal. Aumentar também. Então, eu digo que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Aí eu já multiplico o cruzado e já faço direto. Agora, vamos ver essa aqui da ponte, tá?
Uma ponte foi feita em 120 dias. Então, a primeira grandeza é dias, 120. Por 16 trabalhadores. Então, a segunda é trabalhadores, que é 16. Se o número de trabalhadores for elevado para 24, ou seja, aumentou para 24, o número de dias necessários para a construção da mesma ponte, X, tá? Vamos interpretar essa questão. O que acontece com o número de trabalhadores aqui? Aumentou, tá? Essa ponte que foi feita em 120 dias, se eu aumentar o número de trabalhadores, vai aumentar o número de dias para ela ser feita ou vai diminuir? Mais gente trabalhando vai diminuir, né? Então, quando eu uso palavras diferentes aqui para relacionar as duas grandezas, eu digo que elas são inversamente proporcionais. E aí, o que acontece? Uma delas eu vou ter que inverter. Então, no nosso caso aqui, eu vou inverter os dias, tá? Então, vai ficar x sobre 120 igual a 16 sobre 24. Poderia inverter essa outra? Poderia também, sem problema. O que não dá para inverter as duas, porque aí vai ficar a mesma coisa, né? E não dá. Multiplicando o cruzado, então, nós temos 24x igual a 120 vezes 16. 24x igual a 1920. 1920 dividido por 24, então nós vamos ter um valor de 80 dias. Então, se eu aumentar o número de trabalhadores para 24, vai diminuir os dias para 80 dias. Essa ponte fica pronta. Então, essa agora, a questão número 6, né, da apostila de vocês, é uma questão de regra de 3 composta. Composta por quê? Porque ela tem mais que duas grandezas envolvidas, tá? Então, vamos ver que grandezas são essas. Uma família composta de 6 pessoas. Então, tá, a primeira grandeza é pessoas. Consome em 2 dias 3 quilos de pão. Vou botar aqui quilos de pão, tá? 3. Quantos quilos de pão, ou seja, a nossa incógnita vai aqui, serão necessários para alimentá-la durante 5 dias, então vai aqui na coluna dos dias, estando ausente 2 pessoas, ausentes 2 pessoas, gente. Então, se eram 6 e se ausentou 2, vai ficar 4 pessoas, tá? E aí, como é que a gente faz essa regra de 3 composta? Primeiro de tudo, eu vou fixar essa coluna, que é a coluna que tem a incógnita. Então, fixar quer dizer o quê? Eu vou repetir ela aqui como fração, ó, 3 sobre x, e botar um sinal igual. Depois eu vou comparar ela com cada uma das grandezas que eu tô envolvendo ali. Bom, como é que eu vou comparar? O que tá acontecendo com o número de pessoas? Diminuiu, né? Diminuiu o número de pessoas, eu vou precisar de mais quilos de pão ou menos quilos de pão? Menos, né, gente? Para alimentar menos gente, menos quilos. Então, os quilos de pão vão diminuir também. O que eu usei aqui? A mesma palavra, né? Então, se diminuiu um, diminuiu o outro, grandezas diretamente proporcionais. Então, eu vou repetir aquela fração como ela está, 6 sobre 4. Bom, agora eu vou tapar isso aqui das pessoas e vamos ver os dias. O que aconteceu com o número de dias? Aumentou, né? Sendo as mesmas pessoas, tá? A família não aumentou nem diminuiu. Se eu tenho mais dias para alimentar essa família, eu preciso de mais quilos de pão ou menos quilos de pão? Mais, né, gente? Então, vai aumentar os dias e vai aumentar os quilos. Então, eu tenho o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Usei as mesmas palavras. Então, eu vou multiplicar por essa razão aqui do mesmo jeito que está. 2/5. Se nessa comparação eu tivesse visto que elas são grandezas inversamente proporcionais, eu teria que inverter uma dessas razões ou até mesmo as duas, tá? Bom, agora vamos continuar aqui. Então, vai ficar 3 sobre x igual a 6 vezes 2, 12, 4 vezes 5, 20. Multiplicando o cruzado, nós vamos ficar com 12x igual a 20 vezes 3, 12x igual a 60, x igual a 60 dividido por 12, x igual a 5 quilos de pão, tá? Então, gente, só pra gente contextualizar, questão 107 da página 59, uma questão do Enem. Olha só como é que eles gostam de mostrar pra gente. Como a gente usa diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, tá? Então, se elas são diretamente proporcionais,
duas grandezas x e y, x sobre y vai ser igual a uma constante. Se elas são inversamente proporcionais, x vezes y vai ser igual a uma constante, tá? Vamos utilizar isso aqui e aqui. A resistência mecânica é S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo, só encheção de linguiça, é diretamente proporcional à sua largura. Ó, se é diretamente proporcional, então S sobre a largura é igual a uma constante. E ao quadrado da sua altura D, diretamente proporcional ao quadrado da altura também, tá? Então, S sobre D ao quadrado igual a 1K. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes, que coincide com o seu comprimento x. Então, se ela é inversamente, quer dizer que ela, multiplicado por x ao quadrado ali no caso, é igual a uma constante. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. Eu já chamei de K ali. A expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é, ou seja, vou isolar o S. Isolando o S, o que vai acontecer? Vai ficar o B vezes o D ao quadrado, vezes o K, né? Passou os dois multiplicando para lá. E esse X ao quadrado vai passar dividindo. Então, a resposta, se não me engano, é letra A ou D. Ah, mas depende da prova, né? Então, vocês deem uma olhada. Então, é isso aí. Agora, vocês estão aptos a fazer todos os exercícios da unidade 2. E sexta nos vemos, então, para dúvidas.